Olá pessoal, esta é a nossa live do céu da semana, nossas observações periódicas sobre o céu do período em todas as semanas as quais nós sempre observamos os ingressos, os movimentos celestes. Tivemos aí eclipse recentemente, Mercúrio em movimento retrógrado chegando também, né, os eventuais aspectos, fases lunares que marcam aí esta semana de 23 a 29 de abril. Boas-vindas a quem chega, Bia R. Monteiro, Cássia, tudo bem? Pessoal aí com as recentes indagações sobre o eclipse solar que nós tivemos, 29 graus de Áries. Olá Shirley, bem-vinda! Temos aí Mercúrio estacionando para retrogradar, tudo de maneira bastante detalhada e apurada aqui no céu da semana. Boa noite, Beatriz, a quem assistirá também ao longo da semana em qualquer parte, época ou horário ao longo do período de 23 a 29 de abril, ou antes, quando ela já estiver no ar. Boa noite, Bernadette. E movimentos aí importantes, mês aí intenso, mês de abril. Falaremos dessa última semana de abril, tempo passando, né? E movimentando aí o céu, especialmente o eclipse recente que nós tivemos, né? Aí o céu com o eclipse solar híbrido, né? 29 graus de touro, então aquele movimento que alguns lugares viram eclipse total, outros viram anular, parcial, né? Então, movimento aí de 29 graus de Áries, dando alguns starts aí, como falamos na condição da semana passada. E Mercúrio retrógrado em Touro, está estacionário, já retrogradando, Dani, já o primeiro, segundo dia ele fica nessa margem estacionária, Daniela dos Passos. Então a gente tem essa condição. Patrícia Gomes, boa noite, pessoal que chega. Chile, o eclipse chegou aos 29 na casa 4, questões domésticas, questões do meio familiar. Saudações, Juliana, saudações pessoal que chega. Então, 29 graus de Áries nós já tivemos. Galera falando aí, né? Ai, vão detonar as escolas, vai ter atentado, não sei o quê, blá blá blá. Né? Olha, agora estamos gravando a 21 de abril, já é sexta-feira e né? Os eclipses, gente, eles sinalizam um mês antes, então já tivemos muitos bafafás antes, né? Nesses 29 graus de Áries. Olá, Marcela Cirqueira. Então, essas sinalizações, elas vêm antes, num tempo aí adequado, ou aí ao longo do semestre também. Então, é como um ciclo. Então, essa região 29 de Áries, ela fica aí, digamos, sinalizada para desatar questões. Então, uma cliente falou que teve na casa 6, ela descobriu que uma medicação estava trazendo um probleminha aqui, outro ali, já vai mudar a medicação, entendeu? Às vezes é algo sutil que eventualmente situações do eclipse marcam, desencadeiam, e nós tivemos este a 29 de Áries. Teremos um dia 5 de maio em Escorpião, 14 de Escorpião. Falaremos posteriormente. Boa noite, Natália. Falaremos posteriormente desse eclipse em Escorpião. Quem já quiser dar uma especulada ali, área de Escorpião, já pode dar uma sinalizada que tem tendências ao longo do período mensal entrando maio. E temos também o Mercúrio retrogradando. Vou tentar fazer uma arte aqui para que vocês possam, para quem é leigo, né, para quem às vezes não entende muito, como assim, Gui? Que retrograda, essa coisa de planeta retrógrado, no caso do Mercúrio, né? Mercúrio é um planeta associado às comunicações, então ele desata, às vezes retoma assuntos, a gente volta a ter conversas, reencontros, né? Coisas pendentes, mas também dá algumas travinhas de algumas questões, né? Trava algumas situações. Estou tentando achar um post aqui legal, aqui ó, aqui um exemplo claro, ó. Paula, tenho 29 de Áries no meio do céu e Vênus no final da casa 9. Olha, depende de onde estiver Vênus, se é na 9 ou na 10, mas aí é questão do profissional, metas, parte, né, pessoal. E Vênus, olhar a casa de Touro, olhar a casa de
de Libra também. Então aqui, olha, um exemplo do retrógrado e do direto, tá vendo? Ó, o verdinho, ele é como se tivesse um movimento, é o Mercúrio, faz de conta que é o Mercúrio, né? Você vê lá, ó, quando ele está direto, ele está do lado oposto, né? O Sol no meio e do lado oposto à Terra. Quando ele está retrógrado, dá a impressão que ele está voltando o Gêmeozinho e o Touro. Tá vendo ali, ó, voltando, retrogradando, tá vendo? Ó? Então, é quando ele fica roxo, ó. Vamos esperar ele ficar roxo de novo, lilás de novo, ó lá, ó. Ficou lilás, ó, retrogradou, tá vendo? Ó, setinha retrogradou. Então, ó, de novo, ó, de para Touro, ó. Dá a impressão que está voltando pelo espaço do tourinho ali. Então é um movimento retrógrado de Mercúrio, certo? Mercúrio retrógrado voltará de 15 a 5 graus de touro entre esse período de 21 de abril até 15 de maio. Então, 24, 25 dias, né? 10 dias antes de Mercúrio formar uma chamada conjunção interna, uma conjunção interior com o Sol, ele fica retrógrado. 10 dias depois da conjunção, ele fica direto. Então, sempre que o Mercúrio está próximo de uma chamada conjunção interna ou conjunção interior, ele fica retrógrado, certo? O que é uma conjunção interior? É uma conjunção, olha só, vou colocar de novo, ó. É quando ele fica no meio da Terra e do Sol. Olha, a Terra azulzinho, o Sol amarelinho, o Mercúrio faz de conta que é o verdinho. Quando o Mercúrio fica no meio, ó, quando o Mercúrio fica no meio, ele faz o tourinho de trás para frente, né, retrogradando. Ele vai do sentido de Gêmeos para Touro, né? Então é a retrogradação, sempre que há uma aproximação de conjunção com o Sol, certo? Conjunção interna que a gente chama. E olha que curioso, é quando o Mercúrio fica mais próximo da Terra, certo? Então toda vez que o Mercúrio fica retrógrado, há uma mudança de ritmo nas comunicações, há uma mudança de ritmo nos serviços. Então, às vezes, a gente tem que esperar mais por uma compra, a gente atrasa alguma questão, né? A comunicação, às vezes, a gente lê algo e não interpreta direito e rebate, né? Então dá umas distorcidas, os zaps aí voltam. Tem os oi sumidos, né, dos crushes da vida, que de vez em quando dão uma sinalização, porque às vezes a cabeça está voltando a algumas memórias do passado, né? Ou quando não, alguém aí, né, que já não teve algumas recaidinhas de querer voltar a conversar com fantasmas, né? Então isso tem essa questão. Às vezes, ô Natália, é interessante DRs, às vezes é interessante voltar a retomar conversas também, certo? Então, quando o Mercúrio está em retrogradação, é comum voltar contatos de trabalho, voltar conversas pendentes. Às vezes está agitando aquele encontro há um tempão, Mercúrio retrograda, o encontro acontece. Tem isso também, sabia? O que vinha meio travado pendente, destrava. E o que vinha num fluxo muda de ritmo, entendeu? Então é tanto para o que vinha fluindo dar uma recuada e o que vinha meio travado dar uma, né? Às vezes acontece de uma notícia, um visto, um papel destravar quando o Mercúrio retrograda, porque teve o processo da revisão. Mercúrio retrógrado é especial para revisões também, certo? Então esse é um potencial. Deixa eu ver aqui os conteúdos. Considerando o grau exato, Gil, podemos considerar até 5 graus. Não entendi, Shirley. Você fala do eclipse, pode considerar 5 graus, tá? No geral, dá para considerar. Em relação ao Mercúrio retrógrado, tem muito a curiosidade, às vezes, de voltar em assuntos de épocas de retrogradações anteriores. Um exemplo, Mercúrio esteve retrógrado, quer ver? Em janeiro desse ano, de 2023, Mercúrio esteve retrógrado ali por setembro de 22 também. Então, algumas questões dessas recentes épocas de Mercúrio retrógrado, ou até de alguma anterior, são propensas a desatar ou a voltarem tratativas, revisões, assuntos, conversas ou temas de trabalho, aonde o Mercúrio retrogradará, certo? Então, é um movimento dos
dos 15 aos 5 graus de touro. Então a área astrológica de vocês. Olha que interessante, né? Teve o eclipse no 29 de Áries e o Mercúrio retrogradando de 15 a 5 de touro. Para muita gente é a mesma casa, é a mesma região do mapa. Para muita gente, porque às vezes o fim de touro, o fim de Áries e o começo de touro é o mesmo espaço do mapa astral. Então desata questões, né? O Daniel nem me fale, né? O estacionar, os fantasminhas, né? O Cristina, meus ex estão bem longe, deixa pra... nunca, né? Nunca se sabe, aquelas cartas, né? Aquela conversinha da calcanhota. Rasgue as minhas cartas e não me procure. Mercúrio retrógrado, às vezes, volta aí uns papéis, umas revisões, você acha uma agenda velha, acha alguma coisa ali que estava procurando há um bom tempo. Mercúrio retrógrado é interessante para reparos, para alguns concertos de coisas que vinham meio pendente, né? Então é uma tendência interessante. Vênus na 10, Mercúrio na 9, me dá uma... então, Marcela, tem que ver a casa, né? A 9 é temas de conhecimentos, estudos, burocracias, temas jurídicos, retoma estudos de repente, né? Ou volta a contatos de trabalho se envolver a 10. Aí teria que observar se você tem Vênus e Mercúrio ali perto, ver a região dos 15, entre 15 e 5 graus, é só, né? E olhar a casa de Libra e olhar a casa de Gêmeos e Virgem, que são regidas por Mercúrio, são regidas por Vênus, né? Então esse é um ponto. Então aí dá para observar. Além na casa 7, então, retomada de contatos sociais, volta a conversas do casamento, volta a conversas antigas de se a pessoa não é casada, volta algum contatinho, alguma conversa de convivências sociais também, né? Então, dá essa propensão, certo? Natália, pegou o seu ascendente, tem Júpiter a 29 de Áries. O eclipse então é olhar a casa de Sagitário também, porque é regido por Júpiter, né? Então se o eclipse pega o ascendente, as emoções podem ficar um pouco à flor da pele também. Aí voltando a falar dos eclipses, né? Então os temas aí marcantes que vem nessa semana, o eclipse a 29 de Áries e o ingresso do Sol em Touro. Aliás, saudações aos taurinos também, desde ontem, né? A partir de 5h13 da matina, período taurino acontecendo, bebês já com aquelas becas, né? Já mais famintos, né? O estilo taurino acontecendo para os bebês e iniciando a época de Touro. Touro que é um signo fixo, um signo que dá forma à estação, estabilidade, né? Zona de conforto, segurança, né? Então tem um pouco essa questão marcando. Ariana com Gêmeos e Lua em Câncer, então depende aí onde é que é o Sol em Áries, começo, Ariana de março, Ariana de abril, os arianos de fim, né? Os arianos do terceiro decanato são mais suscetíveis a sentirem os eclipses, tá? Então os arianos aí do dia 12 para cá estão mais suscetíveis a terem uma transição, um upgrade em função do eclipse recente a 29 graus de Áries, certo? Mas eu tenho do Mercúrio retrógrado. Mercúrio retrógrado, então, gente, vale a atenção, né? Porque, como ele é um planeta associado às comunicações, claro que dá aquela tendência, um certo atraso aqui, um mal entendido ali, né? O começo de Áries, né, Adri? Então, foi afastado do eclipse. Então, o touro anda sempre com fome, então Ei, Ludi, bem-vinda! Então, o touro, né, esse movimento retrógrado por touro, movimento retrógrado de Mercúrio, muitas vezes dá indício para que haja esclarecimentos de coisas, de temas pendentes. Vou dar um exemplo. Eu precisava trocar um filtro aqui, um refil do filtro. Há mais de um ano eu não achava o contato da revendedora, tralá. Mercúrio retrogradou, achei aí uma visita aí do suporte do filtro, veio, trocou, né? Às vezes a gente faz alguns serviços. Oi, Aline, bem-vinda! A gente faz uns ajustes aí
do que precisa na parte doméstica, retoma questões, mas Mercúrio é associado a serviços, Mercúrio é associado à comunicação. Então, às vezes, uma compra num site, algo que você vai fazer, vale um cuidadinho aí. Se der para dar uma esperada, não tiver muita urgência, dá uma esperada, porque às vezes dá uma atrasadinha numa entrega, uma coisa ali. Eu já comprei coisa com Mercúrio retrógrado, né? Já deu umas atrasadas, já não veio, né? Mas também já aconteceu de vir e ok, porque precisava ter uma troca, né? Então esse é um ponto interessante. Fernando Freire, lançamento do foguete no eclipse foi uma boa ideia. Então, Fernando, não foi lá muito uma boa ideia, mas eu deduzo que o xarope do Elon Musk, ou como diria aquela criança do Elon Musk, né? Já meio que deduzia, contava com uma possibilidade daquilo espatifar, e espatifou. Tanto é que eu acho que ele já está falando em fazer outro, né? Então, de alguma maneira, de repente, já não era uma coisa tão inesperada assim. Mas não era lá uma boa ideia, né? O Mercúrio estava Mercúrio estacionário ainda. O eclipse, de repente, até pela questão do evento tal, mas a questão do Mercúrio estacionário. Mercúrio é um planeta associado à informação, à comunicação também. Então a coisa dá uma estagnada. Eu conheço gente que meio que perde voo ou dá uma espatifou, né, Daniel? Então o Mercúrio estaciona, às vezes a gente trava algum movimento, né? Mas tem essa questão. Juliana, Mercúrio retrógrado favorece quem tem Mercúrio retrógrado? Então, Juliana, esse é um contexto que depende de onde o Mercúrio está retrogradando, tá? Se, se o Mercúrio está retrogradando no mesmo elemento, assim, tá? E a pessoa também tem Mercúrio retrógrado, às vezes algumas coisas fluem melhor, às vezes algumas coisas fluem melhor. Em certas situações podem fluir bem, podem favorecer, mas eu já vi gente com Mercúrio retrógrado que também passou uns perrenguezinhos de atraso, contratempo, ajuste, depende de onde ele está retrogradando no mapa natal e também se, né, faz algum contato com o próprio Mercúrio em si. Mas, em geral, o que eu ouço é que dá uma tendência a pessoa ter uma sintonia positiva para revisões, para fazer as tratativas benéficas do Mercúrio retrógrado. O que seriam tratativas benéficas do Mercúrio retrógrado? O lado bom do Mercúrio retrógrado é você voltar àquela conversa, né? Você encontra uma amiga, um amigo, um contato de trabalho que você está ensaiando um contato há 3 meses, não dá certo por causa da agenda de um, da agenda de outro. Mercúrio marca. Por exemplo, estava com 2 clientes que tinham pago a consulta há uns 2, 3 meses, não conseguiam marcar, Mercúrio retrogradou, o que aconteceu? Elas conseguiram agendar. Então, às vezes, você retoma o contato, você agenda, consegue fazer. O que estava estabalhoado, quando o Mercúrio retrograda, até favorece. E o que está num alinhamento natural, o Mercúrio retrógrado às vezes dá uma travada, entendeu? Tem essa questão. Ah, você é revisora, Juliana? Então, você sabe que grande parte dos revisores tem Mercúrio retrógrado, né? Os grandes escritores, Dias Gomes, acho que é Aguinaldo Silva, tem uma penca de escritor de novela que tem Mercúrio retrógrado, porque é a capacidade ou potencial de revisar, de apurar texto, de detalhar. Quem tem Mercúrio retrógrado é suscetível a ter um certo toque de detalhismo, revisão. O lado bom. Um monte de gente calhada com Mercúrio retrógrado. O Michael Jackson, Ayrton Senna, que mais? Acho que a Gisele Bündchen, se não me engano, tem Mercúrio retrógrado. Acho que então, uma galera tarimbada com Mercúrio retrógrado. Galera tem toque às vezes, mas é gente muito detalhista também, gente muito qualificada em função do repassar, né? Com a dúvida, Paulo, manda aí, depois a gente vê se a gente consegue falar. Então, essa questão do Mercúrio retrógrado muitas vezes envolve
essa potencialidade de um período que às vezes pode dar umas travadas, cai o sinal, né? Aí quinta-feira parece que o Pix do Banco Central, né? O Mercúrio estava estacionando, era véspera de eclipse, né? Quinta tarde não estava tendo Pix no Brasil, pelo menos aí uma meia horinha, deu umas chabugadas. Não estranhe se aí ao longo do fim de semana, na semana, era uma travadinha aqui, uma coisa ali, uma problemáticazinha ali, né? Então esse é um ponto. Ali, nesse estranho, uns 2 dias será feito do eclipse, Mercúrio retrógrado, saúde mental. Eu teria que ver o mapa, o Aline, mas pode ser, às vezes quando tem uma sobrecarga de mudança de ritmo, né? A gente pode ter ali, ficar um pouco meio fora do ar, né? A gente está ali, né? Acha que está assistindo uma coisa na TV, está passando outra. Não era isso que eu estava vendo, né? Dá umas, né? Bugadas de vez em quando. Mas, né? Dizer, eu vou ter que fazer aplicação de astrologia no financeiro. Né? Então, se for um remanejamento, uma coisa simples, de repente até que não dá tanta problemática. Eu não recomendo assinar obrigatoriamente coisas. Se der para evitar assinaturas formais, se der para evitar assinaturas em si, ok, né? Der para dar uma postergada, é um tempo mais para revisar, para ver se vale a pena, né? Agora, precisar um conserto que a tempo está precisando, é como se fosse essa sinalização do Mercúrio, da retrogradação de Mercúrio. Por quê? Quando o Mercúrio está em retrogradação, tem que trabalhar que o eclipse pega os sons. Não entendi a pergunta. Você fez uma afirmação aí, fez um epílogo, né? Assim, não entendi, não entendi. O Júpiter em Capricórnio, primeiro que o eclipse não foi na 9, né? Então tem que ver, na verdade, a área de Áries, tá? A área de Áries no teste. Opa, voltou, deu uma saída do ar aqui. Então voltamos. Então o Mercúrio retrógrado tem essa dinâmica. A gente pode perceber algumas transições, alguns ajustes. Às vezes pode dar uma travada, né? Às vezes sai aí do ar a live, então você dá umas questões coletivas, por exemplo, quer fazer uma recarga dos créditos, não tem ali um sinal, né? Ou cai o fio da rua aí na esquina, alguma coisa que dá uma atrapalhada no Wi-Fi, coisas aí de cotidiano que podem dar umas bugadas aí de vez em quando que ficam suscetíveis, né? Porém, sempre é um tempo interessante para conserto de coisa que vinham parada há muito tempo ou revisões, né, na questão. Beatriz, eclipse Mercúrio retrógrado na 2, olha só. Então, é questão financeira, questão com despesa, às vezes alguma compra que você volta a tomar atenção, alguma coisa que você estava pesquisando, de repente você demorou para achar e acha, ou então dá uma, né, atrapalhada. Áries, que grau, Adriana? O eclipse vai 29 graus de Áries, Adriana, acho que você quis dizer Áries, né? Ou Artes, apareceu Áries, mas acho que é 29 de Áries que você está perguntando. 29 graus de Áries. Então é isso, gente. Quando o Mercúrio retrograda, a gente tem essa propensão a também voltar conversas. Às vezes o encontro que você estava ensaiando demora. Eu dei esse exemplo de cliente, né, do mapa astral querendo fazer consulta, tinham até feito pagamento, agendado tudo, mas não conseguia horário, não achava o dia. Mercúrio aí retrogradou, consegui achar o dia para elas. Então voltou um contato, a gente ajustou o que precisava. Então, para ajustes, é especial, é um tempo bacana, que dá para fluir uma coisa que estava travada. É aquele exemplo que eu coloquei, né? Adriana, essa semana foi a bateria do carro e do controle que pararam de vez. Essa é a tendência. Então, às vezes, na semana a gente fica num momento de precisar fazer as troquinhas aí das baterias que dão umas bugadas, né? Então, faz parte, faz parte. O que é preciso, o que é necessário, vai na troca. Agora, se tem algo que dá para esperar a assinatura, puder, deixa para maio, né? Puder, deixa, né?
Eclipse de Mercúrio retrógrado na sua 12. Você quer sumir do mundo? Não, Gleice, calma, né? Calma e elegância, Gleice, calma e elegância. Então, qual o grau que Mercúrio retrograda, Adriana? Não, é em Touro. Mercúrio está retrogradar por Touro, tá? De 15 a 5 graus de Touro, certo? De 15 a 5 graus de Touro. Deixa eu ver aqui se eu tenho Mercúrio aqui desenhado para vocês. Aqui é o grau do eclipse, né? Aqui é a posição do desenho do eclipse. O Mercúrio está meio ofuscado. Mas, gente, é do 15. Eu não fiz uma arte por causa do feriado, estava na preguiça, né? Então, é do 15 a 5 graus de Touro, tá? Do 15 a 5 de Touro. Oi, Fernanda, boa noite. Marcela, tem Júpiter na 8. Casa 12, o Gleice. Casa 12 é espiritualidade, terapias, dá uma isolada, né? É interessante para rever complexos, para rever culpas ou sacrifícios que a gente está fazendo e questões que estão abusando da nossa boa vontade também. A gente pode dar uma repensada nos abusos da nossa boa vontade ou de complexos e culpas que a gente eventualmente pode estar carregando que não são nossas, certo? Então a casa 12 dá uma reconfigurada nessa questão psíquica, no geral, né, nesse tempo. Camila, o ascendente em Touro. Camila, quanto tempo! Então, o ascendente em Touro, o Mercúrio aí retrogradando, pode retomar contatos, retomar conversas, estudos, alguma questão associada a papel, ou contrato, coisas escritas, dar uma repassada em informação, né? Mas também podem ser contatos que voltam, mas também vale um cuidado aí para não... quanto tempo, Camila? Que bom revê-la. Então, aquela questão da atenção para não entrar em linhas cruzadas em conversas. Sabe o que é linhas cruzadas? Às vezes fala telefone sem fio. Lembra do telefone sem fio? Você brincava com um copo de danoninho e puxava o barbante num outro copo de danoninho e aí fazia uma rodinha que as crianças, a pessoa falava cabide e a outra do outro lado da rodinha entendia paralelepípedo. Então, Mercúrio retrógrado, vale um cuidado com o telefone sem fio, né? Se a pessoa fala, né, sei lá, paralelepípedo, é o quê? Né? Estúpido? Eu? Não, é paralelepípedo. Você me chamou de estúpido. O Mercúrio retrógrado tem uma tensão aí com a informação, com o tom da comunicação, né? Então cuidado aí com o telefone sem fio do danoninho, do barbante, do copinho, né? Para não trocar o paralelepípedo por estúpido, por exemplo, né? Então vale uma atenção aí com as formas, o fluxo da comunicação em geral, né? Alessandra, tem o Sol, Mercúrio, Marte em Touro na 10. É bom ou ruim? É uma boa pergunta, Alessandro. Será que é bom? Será que é ruim? É interessante para revisões, para repassar temas, né? Se é na 10, podem ser questões de trabalho ou de planejamento de temas a longo prazo, certo? Então, uma observação aí no geral. Então, para Mercúrio retrógrado, vale essas observações. Nem tudo é problemática. A gente pode repassar questões, revisar temas, voltar a ter conversas, né? Eu reencontro muita gente em época de Mercúrio retrógrado. Às vezes rola um café que estava para combinar há um tempão, aquele, né, bistrô, aquele lugarzinho que você queria ir há muito tempo, um filme, um cinema, estava ensaiando para ir aquela peça. Mercúrio retrogrado, a pessoa vai, porque mudou o ritmo de alguma questão ali, da rotina ou de alguma questão. E o que vinha alinhado de um fluxo dá uma retomada. Então, às vezes, dá esses atrasos em transporte, na comunicação, num fio que cai, que atrasa aí o Wi-Fi da vida no trabalho, né? Mas a gente tem uma propensão a mudar. Olha lá, a Fernanda, o seu ex quer conversar? Os oi sumidos são recorrências em Mercúrio retrógrado, né? Os oi sumidos são recorrências. Então, calma e elegância. Calma e tá vendo, Fernanda? Então, os oi sumidos. Isso é recorrente. Eu sempre dou esses alertas. Vale uma atenção aí com os oi sumidos e oi sumidas da vida nessas épocas.
É como o Mercúrio retrógrado. E aquela história que eu falei para vocês. Assuntos marcados em épocas de Mercúrio retrógrado podem ser reavivados ou revisados. Então, por exemplo, Mercúrio ficou retrógrado em janeiro, Mercúrio ficou retrógrado em setembro de 22. Então, às vezes, alguma questão dessa época pode ser repassada, ou alguma conversa, alguma pessoa, algum contato, ou algo que ficou pendente, né? Também ser tratado. Né? Deus me free, né, Gleice? Deus me free! Então, vamos lá. Ainda pela semana, gente, temos bons aspectos. Ó. Pela terça-feira, tem Sol sextil Saturno. Sol sextil Saturno, né? Em bom aspecto. Saturno envolve longo prazo, disciplina, aquela questão de dar uma forma para assuntos. Então é positivo para cronogramas, para ajustar a planilha, para ajustar o. Né, dar um, quem está atrasado no imposto de renda, fazer a organização das planilhas, pensar a longo prazo ou concluir algo que vem de um certo tempo também. Né? Marcelo, Mercúrio na 9 e Áries a 24 graus, dá uma dica, por favor. Então, Marcelo, o eclipse se pegou a sua 9 é questões. Pode planejar viagens, questões jurídicas, estudos, conhecimentos, parte burocrática ou pendência jurídica ou burocrática que eventualmente tenha a tratar, ou algo à distância, contatos à distância, estudos também, dá uma avivada aí nesse semestre para esses temas, certo? Então é uma questão aí. Agora, se você tem a 9 em Áries, a 10 Touro, o Mercúrio retrógrado pode repassar questões profissionais. Tem o sextil, sim, Juliana, tem um outro aqui também, um sextil, mas para o final da semana, Marte-Urano, sextil Marte-Urano. Marte em sextil a Urano dá indicação para inovações, para atitudes que quebrem um padrão, para experimentar tecnologia nova, para até alguma questão de aceitar inovações que de repente ensaia, né? Ou algo tecnológico, ou live, ou contatos virtuais. Tá? Marte, Marte em bom aspecto com Saturno é sempre um indicador especial para uma inovação, né? Alguma coisa no escritório, no trabalho, um software, alguma coisa que você queira mexer e aprender. Né? E também para atualizar, algumas atualizações, às vezes o próprio Mercúrio retrógrado e o Marte em sexto Urano dá uma atualizada aí no Windows, né? Você fica adiando, né? As atualizações de programa, de antivírus. Para uma atualização de antivírus, o Mercúrio retrógrado é ótimo, ainda mais com Marte em bom aspecto com Urano, dá uma atualizada no antivírus, dá uma atualizada aí no que precisa na parte do aplicativo, do ordem, né? Então dá essa questão. E Áries na casa 12, Camila, Áries na casa 12. A casa 12 é uma casa de terapias, é uma casa também de espiritualidade, de crenças, mas é uma casa de baixa energética. Então a gente pode precisar ter um cuidado para não... Né? Esse tempo aí está 20 graus, 23 graus, 25 graus a meio-dia e 11 graus de noite, dá uma atenção na energia, toma ali uma vitamina C, cuidado com baixa energética, que a casa 12, quem tem casa 12 aí dá uma sobrecarregada. Mas a casa 12 a gente rever complexos, a gente rever certos receios, e a gente meio que exorciza algumas culpas ou sacrifícios que a gente vem fazendo também. A gente meio, não, essa conta, essa fatura não é mais minha. Né? Então a casa 12 dá uma repensada em sacrifícios que a gente também possa vir se doando por quem não merece, certo? Fá Gonçalo, Mercúrio na Libra, casa 10, finalmente gente, Libra desagradar. Então, mas na verdade o Fá, o Mercúrio, ele está retrógrado na casa 4 do seu mapa, tá? Então você pode rever questões. Na casa 4 não, está em Touro, né? O eclipse é que foi na 4. Então aí é questões domésticas a serem, de repente, repensadas ou de família, certo? Então é a área de Áries, onde foi o eclipse, e a área de Touro, onde o Mercúrio está retrogradando.
Tá? Quando Plutão vai retrogradar, vai demorar um pouco, Cris, tá? Mas avisaremos, depois eu confirmo para você, mas tá pra ir, daqui a pouco. Vamos uma degustação de cada vez. E quem tem touro no ascendente? Minha mãe tem a casa 1, tem Mercúrio. Então ela pode querer voltar a conversas, voltar a mexer em papéis, né? Voltar a lidar com questões materiais, né? Rever alguns ajustes da casa, ou de despesa, ou voltar a falar com alguém, voltar a uma conversa, voltar a querer falar de assunto. Quem tem Mercúrio retrógrado, minha mãe tem Mercúrio retrógrado, às vezes ela volta a falar do assunto no dia seguinte, quando o assunto já morreu antes, né? Uma notícia de 2 dias antes, a pessoa está abordando ali 2 dias depois. Então, quando o Mercúrio retrograda no ascendente, a gente pode ficar suscetível a querer retomar assuntos que às vezes já foram pro arquivo também, né? Então, dá essa tendência. E a outra questão dessa semana é uma lua crescente em Leão, lua crescente leonina, né? Então, lá para quinta, deixa eu confirmar aqui, na quinta-feira, isso aí, quinta-feira, dia 27, lua crescente em Leão. Lua crescente em Leão já dá uma direcionada para assuntos, já dá uma fase propícia para quem tem negócio, uma divulgação, um marketing, uma situação de tons criativos, né? Eventos, uma badalaçãozinha ali, uma festinha ali, né? Um exercício de autoexpressão, né? E também, tudo que envolve leão envolve um fator de mídia, identidade, né? Um pouco essa questão dos temas associados às leoninices, né? Então, assuntos de impacto ou na mídia, ou em streaming, ou em cinema, ou em popularidade, né? E a área de leão no mapa de cada um também aí na semana, podendo dar uma movimentadinha para um andamento, para uma direção. Toda lua crescente é um fluxo das questões que começam na lua nova. Uma lua crescente em leão também é interessante para um cuidado com a vaidade, com a estética, daquela... Já estamos num período taurino, né? Então, com uma lua crescente em leão, né? Dá uma ajeitada aí na juba, faz ali um realce, né? Um cuidado, um autocuidado. Todo movimento em leão é interessante para um autocuidado, um se gostar, dar uma repaginada, ou até para a própria autoestima, uma coisa assim de autoexpressão, né? Então esse é um ponto. Isso para o céu, tá, gente? Para todo mundo, para o geral. Toda lua crescente ela dá indício para melhor fluxo de questões e direções na área aí de leão, certo? Então tem um ponto aí marcando. Quem tem ascendente leão pode ser. Sim, ô Ana Martins, pode dar uma sensibilizada maior, fica com uma sensibilidade mais intensa, pode ficar mais emotivo, afinal é uma lua crescente em leão, né? Mas também dá uma motivada, dá uma empolgada para algum eventozinho, algum encontrozinho, um movimento no geral. Tá? Quem tem Mercúrio no mapa. Como é que é? Quem tem Mercúrio no mapa sempre. Não entendi, ô Marcela. Então, ela, Mercúrio em Leonardo. Então, é um tempo aí de rever temas de espiritualidade, terapias, uma reflexão, um certo time para isolamento, né? E eu sempre digo, casa 12, a gente pode repensar certas culpas e complexos, certo? Então, pessoal, este é o Céu da Semana, última semana de abril, de 23 a 29 de abril. Então, falamos aí do Mercúrio retrogradando, calma e elegância. Mercúrio retrógrado tem o seu lado útil para revisões. Mercúrio retrógrado tem a sua condição especial para retomar encontros, para conserto doméstico, para voltar conversas profissionais, para ajustes de questões de outros períodos de Mercúrio retrógrado, como
janeiro, como setembro de 22, dá às vezes algumas travadas aí nos sinais do Wi-Fi ao longo da semana, ou algumas atrasadinhas na rotina, no cotidiano, mas é um tempo que o fluxo dos serviços e das comunicações requerem ponderação. Não recomendo lá assinar algo formal, a não ser que não tenha muito jeito, né? Mas se der para esperar, com Mercúrio retrógrado é mais suscetível a revisões do que a formalizações escritas ou algo nesse gênero, certo? Então tem um tanto essa. Revisão do imposto de renda é ótimo, viu, Bia? Muito bom para o imposto de renda, ó, ótimo. Vê lá, detalha, faz a revisão, vê o software, atualiza o software. Isso eu recomendo dar uma positividade, né? Obrigado, Cláudia, obrigado, Ana Martins, pessoal que nos assiste aí ao longo da semana. Então tem essa questão, 29 de Áries dá foi o eclipse, né? Desata algumas questões, e esse tempo de Mercúrio retrógrado entre 15 e 5 de Touro, quem que perguntou aí 15 e 5 de Touro? Na casa, só uma última resposta aí, na casa da Cláudia, a casa 5, Cláudia, a casa 5 é lazer, diversão, de repente se retoma uma diversãozinha, aí, um contato, um karaokê, um affair. Ó, Mercúrio retrógrado na 5, às vezes é um contatinho que volta aí, um crush, né? Mas a casa 5 tem associação com lazer, com diversões e às vezes uma despesazinha doméstica aí também, que pode retomar ou pode ter um ajuste, certo? Então, pessoal, este é o céu de 23 a 29 de abril, última semana. Vocês estão rindo, né, dos fantasmas, vocês estão rindo dos oi sumidos, né? Pessoal, ótima semana a todos. Obrigado aí, Cláudio Fontel. Obrigado, Fernanda Balestrin. Valeu, Ju. Valeu, rapaziada. Para quem assiste, para quem assistirá ao longo da semana. Valeu, Cris. Pessoal, ótima semana a todos. Um abraço.